falar que o Lula tá mentindo é fácil. Difícil é achar um trecho que ele fala a verdade. Então, vamos fazer um esforço aqui, vamos pegar esse trecho do G7, lembrando que o Lula foi ignorado pelo Trump. E assim, de início, uma coisa que é contextual, que me chama muito a atenção, ele gasta 4 minutos e meio para justificar um silêncio que ele recebeu. Se isso não é um grande indicador de desespero, eu já não sei mais o que é. Mas dito isso, vamos ver no detalhe. Eu paro, comento, jogo para a bancada. Você que está em casa, vai analisando, vai trazendo o seu comentário. E falar que o Lula está mentindo é fácil. Então não simplesmente fale, aqui o Lula mentiu. O que você acha que ele estava pensando quando ele usou aquele argumento, aquele estratagema retórico? Vem comigo no detalhe então, pessoal. Produção, pode soltar. Preciso compreender é que quando faz uma reunião do G7, do G20, dos BRICS, a gente não conversa com todos os presidentes a toda hora. Muitas vezes a gente não tem assunto para discutir toda hora. O que você consegue é fazer as bilaterais com quem você quer conversar. E eu não pedi bilateral para o Trump porque nós estamos em negociação. Eu acho que o que ele... Produção, primeira coisa interessante aqui, né? Ele traz na retórica dele a seguinte mensagem: olha, é normal presidentes não conversarem, não é toda hora que você conversa com outro líder e tal. Eu que não pedi a bilateral com o Trump. Então, quando ele fala isso, ele já de início quer se posicionar, de certa forma, de superioridade. Então, ele usa uma estratégia verbal de superioridade. Não é que eu fui ignorado, como estão dizendo na imprensa, não. Eu que não quis falar com ele. É até uma coisa meio infantil, né? Cara, você tomou um fora? Não, não é que eu tomei um fora. Ela que não quis nada comigo. Eu que não quis nada com ela. Enfim, é uma coisa meio infantil essa estratégia verbal do Lula de início. A gente tem que comentar. E percebam como que quando ele cita o nome do Trump, e ele vai falar do Trump, ele fala mais rápido com a voz mais aguda. O que significa falar mais rápido com a voz mais aguda? São indicadores de nervosismo, de incômodo. Quando eu estou calmo, controlado, eu consigo fazer um fluxo verbal tranquilo, fluido, a minha voz sai mais controlada. Quando eu começo a falar muito mais rápido e a voz fica muito mais aguda, significa que eu estou nervoso, geralmente. E é curioso que ele só aumenta a velocidade e deixa a voz mais aguda quando menciona o nome do Trump. Então, para quem não está ligando muito, ele está demonstrando muitos sinais de incômodo. Mas vamos seguir. Vamos seguir aqui. Foi uma coisa desaforada para o Brasil, ele sabe disso. É por isso que eu disse que ele ainda continua agindo como imperador. Nós estávamos fazendo acordo, o Mauro Vieira, sabe, e o meu ministro do Comércio. Vamos lá. Quando ele fala, o Trump foi desaforado com o Brasil, aquilo que ele fez, ele foi desaforado com o Brasil. E logo em seguida ele chama o Trump de imperador. Primeiro que isso é um estratagema retórico clássico, que é o estratagema 32 de Arthur Schopenhauer, que é você rotular negativamente o seu oponente para não ter que lidar com a questão em si. Inclusive é uma estratégia retórica conhecida como ad hominem, que é você rotular ou você atacar o mensageiro em vez de debater o tema que está sendo falado. Eu simplesmente ataco o mensageiro e pressuponho que o meu ponto está correto. Bom, o outro está errado. Por quê? Porque ele é o imperador. E o ponto em si a gente não debate. Não preciso nem dizer que isso nesse contexto é uma falácia. Existem formas de aplicar o ad hominem, como por exemplo o exemplo in contrarium, que o próprio professor Olavo sempre explicou muito bem, mas aqui é só um estratagema retórico, uma falácia vazia. E além do mais, tem uma incoerência verbal aqui e emocional. Porque veja, ele fala que o Trump foi desaforado. Ele fala que o Trump é um imperador. E logo em seguida ele fala, mas a gente está negociando, eu só não falei com ele na hora porque a gente estava negociando. Mas calma aí, o cara é desaforado, o cara não quer nada com você, o cara é imperador e você está negociando. Essa negociação ou não está muito boa, ou talvez você não esteja chamando ele ou querendo chamá-lo daquilo que você rotulou. Então é uma incoerência verbal muito absurda que me chama muita atenção. E como sempre, o Lula usa quase em todos os discursos dele a estratégia retórica de nós contra eles. Então o Trump fez algo errado. Isso é o que ele quer trazer para vocês, né? Ele fez algo errado. Esse algo errado, se a gente vai analisar no contexto, é em resposta, na medida que o Trump toma, é em resposta ao que acontece no governo Lula. Quando o Lula traz isso, é aquela história, olha, ele fez isso contra nós, contra o Brasil, sempre querendo passar aquela mensagem, se você é brasileiro, você tem que estar contra o Trump. Então, por quê? Porque somos nós contra eles. Isso é o governo do PT, assim, desde sempre tem uma narrativa de nós contra eles, quase nunca tem uma discussão do tema em si, é sempre um atalho verbal, é um atalho de narrativa, e aqui o Lula faz de novo. Vamos seguir mais um pouco, produção. Estão tratando com o ministro do Comércio dele, nós estamos negociando, eu entreguei para ele um documento do crime organizado, para mostrar que a nossa Polícia Federal está preparada para enfrentar o crime organizado,
disse para ele que se ele quiser combater o crime organizado, o Brasil está muito disposto, inclusive dizendo para ele que são eles que exportam contrabandeio arma para o Brasil, todas as armas que a Polícia Federal aprende no Brasil. Um ponto que me chama a atenção, ele faz questão de repetir, mais de 4 vezes eu contei aqui. Eu escrevi para ele, e eu disse nessa carta, e nessa carta eu escrevi para ele, e eu escrevi para ele. Me parece muito, uma sensação minha, tá? Me parece muito um sinal de inferioridade. É tipo aquela piada do humorista Fábio Rabin, que ele fala assim, eu tava no bar, apareceu um cara de 2 metros, ele olhou pra minha mina, falou, você tá sozinha? Eu virei pro cara e falei, meu irmão, como é que é? Você tá ficando louco, você quer apanhar? Pensei, parece muito isso que o Lula tá dizendo. Não, porque eu falei pra ele, escrevi na cartinha. E também falei, e tava lá na cartinha também. Então, assim, é um ponto que me chama muita atenção, é só um comentário, uma sensação que eu tive. Mas esse fato da carta eu vou trazer logo em seguida, que é mais uma contradição do Lula, que se apresenta como negociador, um negociador de carta, né? Um negociador que não negocia, escreve bilhete. Então, já a gente fala mais sobre isso. Pode seguir mais um pouquinho, produção, por favor. Vem de Miami. E que o estado de Delaware, nos Estados Unidos, faz lavagem de dinheiro de bandidos brasileiros. Entreguei por escrito, porque eu não quero só falar. Porque o presidente Trump, ele fala muito e ouve pouco. Então eu fiz questão de entregar para ele por escrito o que nós queremos para combater o crime organizado, o que nós queremos sobre a questão de terras raras e minerais críticos, o que nós queremos sobre a questão do comércio. Entreguei para ele, inclusive, um 4º documento. O acordo que nós fizemos com o Irã em 2010, entre Índia, entre Turquia e Brasil, que se eles tivessem feito o nosso acordo, não faria ter matado o Khamenei. Não faria ter bombardeado. Aí é aquilo que a gente fala, né? A melhor forma de você nunca errar uma previsão é prevendo o passado. Aí não tem como, né? Aliás, se aconteceu algo no passado e eu estou no futuro, eu não vou errar a previsão nunca. Então, o Lula tenta trazer uma espécie de argumento de retórica retroativa, tentando dar a entender que, caso tivesse feito o plano que ele seguiu, as coisas teriam ocorrido com menos violência, ou teriam ocorrido de uma forma melhor. Mais uma vez, pessoal, quando a gente fala de retórica, vale sempre a pena lembrar. Para convencer outra pessoa, eu preciso trazer 3 elementos. Isso Aristóteles vai falar há mais de 2000 anos. Ethos, patos e logos. O ethos é a conduta, o histórico daquele orador. Patos é a emoção presente no seu discurso e logos é a lógica, é a razão. Não tem sentido lógico você debater tentando prever o passado. Ele já aconteceu. E quando o Lula, a gente olha para o ethos do Lula, a gente vê que ele já negociou e já fechou negócios piores com pessoas piores. Então, essa mensagem do Lula não tem nem ethos, nem logos, só tem patos, que é emoção. É o que ele sempre faz, de tentar inflar as emoções das pessoas. Vamos seguir aí, pessoal. Então eu entreguei por escrito, porque agora, quando eu converso com uma pessoa que fala mais do que ouve, eu faço questão de entregar por escrito para as pessoas não esquecerem o que eu entreguei. E eu fiquei surpreso quando, a semana passada, recebo a notícia, sabe, da punição, inclusive colocando as facções criminosas, sabe, como terroristas. E eu tinha falado para eles, essas facções criminosas são terroristas para o povo brasileiro, para o povo das comunidades no Brasil. Não são terroristas como você pensa, eles não querem brigar e derrotar o Estado, eles não querem criar um outro Estado, eles querem dinheiro. Então é diferente. Agora aqui, assim, me parece muito estranho. A gente pode dizer que ele está fazendo um argumento de relativização, ou que ele está usando até uma espécie de eufemismo, uma estrutura de fala de forma a fornecer um eufemismo, pelo menos eu percebo dessa forma, quando ele tenta tirar o peso das facções criminosas brasileiras. Mas é muito esquisito que pareça que publicamente ele tem que tocar no assunto que ele tem que tocar, não dava para ele não falar sobre isso ali. Então ele precisava falar sobre isso, e me parece no mínimo estranho que ele faça isso quase que pedindo desculpa logo em seguida, quase que defendendo. Olha, eu vou ter que falar, a sensação que eu tenho, tá? É quase como se ele pensasse algo do tipo, vou ter que falar sobre isso, vou ter que tocar nesse assunto, não dá para eu não falar no elefante branco na sala. Mas assim, o pessoal não é tão ruim assim, pô. Eles não querem vir aqui brigar, eles só querem dinheiro. Então, é muito esquisito ele falar sobre isso. Parece até que ele tem uma relação com essa galera, é muito estranho, tá? Isso é uma percepção, ok? Uma percepção minha. Vamos seguir e eu vou para as minhas conclusões daqui a pouquinho. Mesmo assim, não o Trump, mas o Marco Rubio, sabe, anunciou isso.
Então, obviamente, que eu não tinha o que conversar com ele. Eu não tinha por que pedir bilateral, nós estamos negociando. Olha que terminar a negociação, sabe? Se não der em nada, eu não tenho nenhum problema de pegar o telefone, ligar para o Trump outra vez e marcar uma outra conversa. Eu nasci no mundo político negociando. Eu, desde muito cedo, a minha vida foi negociar com gente tão poderosa quanto ele. Eu era um simples metalúrgico de 23 anos de idade, negociando com a poderosa Volkswagen, com a poderosa Ford, com a poderosa General Motors, com a poderosa Mercedes-Benz. Sabe? Então eu aprendi a negociar. E tem uma relação de respeito entre os negociadores. A gente cumpre o rito de uma negociação, a gente não fica pegando de surpresa. Então, obviamente, sabe, que eu acredito na capacidade do Mauro, na capacidade do Mauro. É isso aí, pessoal, vamos lá. Então, ele traz essa questão, faz aquele recall de metalúrgico, etc, etc, conta essa história de pobrezinho metalúrgico que estava negociando com a GM, com a Volkswagen e tudo mais. Mais uma vez, o Lula sempre traz uma narrativa que vai tocar muito forte a emoção do público. Isso que ele faz, e ele faz isso em muitos discursos, não só ele, como pessoas que querem fazer um apelo, um argumento, é o famoso argumentum ad misericordiam, né? É o apelo à emoção, é o apelo à misericórdia. Também pode ser chamado, existe um fenômeno, isso alguns debatedores norte-americanos chamam de the underdog effect, que é o efeito do vira-lata. Você tem que trazer uma história, quando você vai falar sobre a sua vida, a sua trajetória, de forma a mostrar que você foi só um vira-lata que foi seguindo de ponto em ponto e evoluindo. Então, isso é comprovado. Estudos mostram que quando você traz o arquétipo do vira-lata, as pessoas tendem a torcer mais para você do que para o outro lado, que é uma potência. Então, as pessoas tendem a torcer para Davi contra o gigante Golias. E o Lula tenta fazer isso. Quase como se ele dissesse, olha, eu sou só um pobre metalúrgico que apareceu aqui no G7 e fui ignorado pelo grande imperador, etc, etc, etc. Um argumento de apelo à misericórdia, um argumento de vítima. Então, é muita incoerência, porque ele abre dando a entender que não foi o Trump que ignorou, mas sim ele que decidiu não ter uma bilateral. E termina com um argumento de vítima. Então, é um discurso caótico, é maluco. O que eu posso dizer são 4 minutos e meio se justificando só porque tomou um toco, assim, só porque ficou em silêncio por alguns segundos. Então, eu acho que ele precisava pagar um terapeuta para lidar melhor com a rejeição. Quero saber o que os colegas de bancada aí têm a dizer sobre isso. O que vocês acham? Análise cirúrgica, né? Que Esponza, você tem algo a adicionar? Não, perfeito, é exatamente isso. O Lula vem com esse complexo de vira-lata dele já há muitos anos, não à toa essa obsessão com o Conselho de Segurança da ONU, com criar esses fóruns Sul-Sul, é tanta loucura que eu já nem lembro dos nomes das coisas que ele tenta criar. O próprio Banco dos BRICS, né, tentando ser relevante no cenário internacional, querendo mudar a moeda, tirar o dólar, toda é uma sucessão de ideias esdrúxulas para tentar dar ao Brasil um peso que o Brasil não tem. Era muito mais fácil ele consertar a economia do Brasil, uma população do tamanho da nossa, né? Se ele reduz a carga tributária, abre a nossa economia, que ele vira a potência que ele sempre quis ser. É isso aí. Deixa eu agradecer, então, demais o nosso Vitor Santos aqui com o quadro Braddock Metaforando. Valeu, Vitão.